Olá, meus caros alunos do terceiro ano. Eu peço desculpa por não estar enviando esse vídeo para vocês antes, porém eu estava tendo uns problemas aqui para poder gravar esse vídeo. Barulheira lá fora, tinha pessoal cortando grama, então não estava dando certo para eu fazer a gravação do vídeo, tudo bem? Para a aula de hoje, eu vou estar dividindo essa aula em duas aulas, na verdade. A primeira aula eu vou fazer uma breve revisão dos conceitos da lei de Coulomb. Vou empregar a equação, o princípio da atração e repulsão e também a relação de proporcionalidade com relação à distância, né? E a segunda parte da aula vai ser destinada para a resolução de alguns dos exercícios daquela lista que eu mandei para vocês. Aquela lista eu não vou estar resolvendo inteiramente com vocês, parte vai ficar por conta de vocês. Porém, alguns dos exercícios mais difíceis eu vou estar resolvendo, e os exercícios mais fáceis eu vou só dar como exemplo, né, uma solução como exemplo. E sem mais conversa, vamos para a nossa aula, né, em si, né? Então vamos começar. A lei de Coulomb. O que vem ser a lei de Coulomb? Então, a lei de Coulomb, na verdade, foi uma lei elaborada ali com base em um experimento que eu já demonstrei para vocês, né? Que era o experimento utilizando um pêndulo de torção para fazer as medidas das cargas elétricas e das forças que agem sobre essas cargas elétricas, né? E quem fez esse estudo? Foi, na verdade, Charles Augustin de Coulomb, né? Ele que fez esse estudo. Por isso que o nome da lei de Coulomb, o nome da força elétrica, na verdade, é também conhecida como lei de Coulomb, né? Ou lei da força elétrica, né? Então isso aqui também pode ser chamado de força elétrica, né? Força elétrica. Ok? A equação que Coulomb chegou, na verdade ele não chegou em si uma equação, ele estudou as proporcionalidades das minhas grandezas físicas presentes, né? Da carga, da distância e dos sinais das cargas, tudo bem? Então, a equação que ele chegou, na verdade, que foi elaborada mais tarde, né? É basicamente que tem uma constante, essa constante é a constante elétrica, né? Então, essa aqui é a força elétrica, constante elétrica. Vai ser proporcional, então, ao produto das minhas cargas elétricas. Quando eu falo produto, significa que é uma multiplicação, está vezes, né? E quando eu falo proporcional, é porque ele se reflete à igualdade com os valores em cima, né? E ele percebeu também que era inversamente, quando temos uma divisão, inversamente proporcional à distância. Só que essa distância não era simplesmente a distância como está expressa aqui. Na verdade, essa distância, conforme ele aumentava a distância, minha força caía rapidamente. Então, com essa força caindo rapidamente, se eu fizesse, por exemplo, o estudo gráfico disso, com relação à distância versus a força, né? Fizeram um gráfico do estudo dessa força, ele notou que essa força caía muito rapidamente conforme eu aumentava a minha distância. Então, ele descreveria uma curva desse tipo. Beleza? Notando nisso, ele percebeu que essa distância deveria ter uma potência, né? E essa potência, na verdade, mais tarde, com alguns experimentos e estudos, ele descobriu que essa potência, na verdade, é ao quadrado. É 2, só que 2, alguma coisinha ali, mas é bem pequeno esse valor depois da vírgula. Então, por efeito de cálculo, né, utilizamos o quadrado. Quem são cada um dessas letras, né? Fe é a minha força elétrica, então isso aqui é a força. Como se trata de uma força, deve ser medida em unidades de uma pessoa, né? Da pessoa que elaborou as suas teorias sobre a força, né? Que é, na verdade, o Newton, né? Então vamos expressar só com uma letra N maiúscula para lembrarmos que é de Newton, né? Qzão e Qzinho na verdade, minhas cargas elétricas. São as cargas
valores das cargas elétricas. Essas cargas elétricas ele não conhecia naquela época. Então, como ele descobriu o que eram essas cargas? Na verdade, isso foi a associação com mais de um experimento que revelou o valor da carga fundamental, e através da carga fundamental você conseguia determinar essas cargas, conhecendo o número de cargas presentes no material, número de cargas que são excedidas. Por exemplo, se eu ter mais elétrons, qual é o valor desse número que está com maior número de elétrons em relação aos números de prótons de um determinado corpo, né? Então ele deseja saber qual seria, por exemplo, o número de elétrons a mais que eu tenho num determinado corpo, né? E essa carga então seria definida pela relação tesão igual a n vezes E. E é a minha carga elementar. Lembrando lá do que eu já passei para vocês. Já tivemos tarefa com relação a isso, né? Vários exercícios resolvidos. Inclusive, já tínhamos uma prova marcada. Com relação a isso, conhecendo os valores das cargas, lembrando que o valor da carga deve ser medida no nome da pessoa, né? Que é o Coulomb, né? A unidade de carga foi dada em homenagem a Coulomb, né? E temos D, que vai ser a minha distância que separa essas cargas. E essa distância tem que ser medida em metros. Essas três unidades aqui, que eu coloquei para vocês, Newton, Coulomb e metros, são unidades medidas no Sistema Internacional de Unidades. Então, são unidades do meu SI. Ok, mas e o K? Quem é esse K? K é a constante elétrica, como eu já falei para vocês. Então, esse aqui vai ser uma constante. Quando falo de uma constante, significa que é um valor que nunca muda e vai ser sempre o mesmo valor para uma determinada situação, né? Por exemplo, se K for expresso sem nenhum símbolo a mais embaixo desse K ou nas laterais desse K, eu posso assumir que ele está em um determinado meio. Que meio poderia ser? Poderia ser o ar, poderia ser a água, poderia ser qualquer outro meio, né? Só que para efeito de cálculos e para facilitar a nossa vida, né? Não queremos complicar de início, né? K vai ser medido, na verdade, no vácuo. Vamos utilizar o vácuo. Então, quando temos o zero aqui embaixo, K0, isso significa que essa é constante no vácuo. E no vácuo, o valor de K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, aproximadamente, né? Esse valor não é um valor exato, né? Newtons, metro quadrado, por Coulomb quadrado. Beleza? Essas unidades, metros quadrados e Coulomb quadrado, invertidos aqui, devem aparecer para poder eliminar essas unidades que temos aqui, sobrando simplesmente o Newton no final das contas, né? Sobrando esse Nzão aqui. Podemos fazer até um exemplo resolvendo isso aí, beleza? Com respeito à atração e repulsão. Atração e repulsão, vocês sabem que cargas iguais se repelem e cargas com sinais diferentes se atraem. Então, através disso, eu consigo ter uma relação das forças, como essas forças interagem. Então, se eu ter, por exemplo, uma carga positiva, outra carga positiva. Então, vou chamar essa carga de Q1 e essa carga de Q2. Não sei se está aparecendo aqui no vídeo, deixa eu conferir aqui para vocês. Está aparecendo, ok? Temos Q1 e Q2. Vocês sabem que existe uma força para cá, uma força para cá, que é a força de repulsão. Mas como que essas forças de repulsão interagem? Temos uma interação dessas forças acontecendo aqui. E esse tipo de interação pode ser descrito pela terceira lei de Newton. Então, Newton aparece aqui novamente com sua terceira lei de Newton. Lembrando que a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, né? Então, vamos ter uma força F da carga Q2 agindo sobre a carga Q1. E essa força eu posso chamar de F21, né? Q2 agindo sobre 1.
Então, isso é um vetor, então deve aparecer a seta em cima. E vamos ter a força, vou colocar aqui embaixo, vai ficar mais bonitinho aparecendo, né? Mais bonitinho. E vamos ter a carga Q2. Sobre Q2 eu vou ter também uma força agindo aqui. Mas qual é a força? E Q1 agindo sobre Q2. Então vou ter F1, 2. Então, toda vez que eu tenho um par de cargas elétricas, eu tenho que ter também um par de forças. E esse par de forças é descrito através da terceira lei de Newton. Se eu somasse essas duas forças, elas se anulariam porque uma está para esse sentido e outra para aquele sentido. E como se trata de ação e reação, com forças em sentidos contrários, essas duas forças são iguais, portanto elas se anulam, né? E se eu tiver, por exemplo, deixa eu trocar aqui. Se eu tiver uma carga positiva e outra negativa, e essa carga positiva eu vou chamar de Q1 e essa carga negativa de Q2. Como é que ficaria meu par de forças de ação e reação? Vou ter uma força aqui para dentro, outra força aqui para dentro. Esse vai ser o meu par de ação e reação. Mas se eu for descrever em termos dos índices, eu vou ter então, por exemplo, F21 e F21. Por quê? Porque é a força que age de Q2 sobre Q1. E aqui eu vou ter F12, que é a força de 1 agindo sobre Q2. Beleza? Então, esse é o par de ação e reação. Se eu pedir para vocês, por exemplo, colocarem os vetores de força, vocês terão que colocar esse par junto. Então, deverão colocar esses desenhos aqui e descrever seu par de ação e reação sobre as duas cargas. Tudo bem? Então, nos exercícios que eu passei para vocês, tem alguma coisa similar a isso. Mais tarde a gente vai resolver. Próximo vídeo, tá? Ok? Vamos falar um pouquinho sobre proporcionalidade da distância. Temos aqui a equação, né? A equação de Coulomb, F E igual a K0, Qzão, Qzinho, sobre T quadrado. Ok. Vamos supor que eu tenha duas cargas iguais. Então, eu vou colocar uma carga aqui, outra carga aqui. Essa carga P e essa é a outra carga Q. São duas cargas iguais, né? Vamos supor que essas duas cargas são positivas. Tanto faz se for positiva ou negativa, né? O que vai mudar simplesmente são os meus vetores aqui em cima, né? Se vai ser de atração ou repulsão. Porém, a intensidade da força, né? Lembrando que a intensidade é o tamanho desse vetor e que ele corresponde ao quão forte as duas cargas estão interagindo entre si, tá bom? Ok. Temos uma distância que separa essas duas cargas. Então, temos que ter uma distância que separa essas duas cargas. O que acontece com a minha força se eu dobrasse essa minha distância ou se eu triplicasse minha distância? O que ia acontecer com essa minha força? Então, vamos fazer um segundo desenho aqui, como se eu estivesse dobrando a distância. Não é proporcional, duas cargas positivas, mesmo valor de carga, e eu estou dobrando a minha distância entre as duas cargas. Se eu dobrei a distância agora, na verdade, vai ser 2D. 2 vezes a minha distância anterior. Beleza? Tá. A equação, então, como é que ficaria? Como é que ficaria a minha força final em relação à minha força elétrica, né? Se eu for escrever a primeira equação do meu primeiro caso, eu vou chamar de primeiro caso, segundo caso. No primeiro caso, a equação, na verdade, ficaria bem simples, né? Seria, na verdade, Fe igual a K0 de Q quadrado, porque se eu substituir o valor desse Q no Qzão e desse Q no Qzinho, eu vou ter Q vezes Q é Q quadrado, tá bom? Dividindo pela minha distância ao quadrado. Simples, né? Bem simples. O segundo caso.
O segundo caso começa a ficar um pouco mais difícil, mas não é algo para se assustar, porque continua sendo um caso similar. E a minha nova força elétrica, na verdade, vai ser... Eu vou chamar essa força elétrica de F', né? Para poder diferenciar as duas forças, né? Chamar essa de F'. E vou ter, então, novamente K0, Q², né? Os dois Q são iguais. Dividido por quem? Por 2Q, por 2... Aliás, 2D por 2D, porém elevado ao quadrado. Essa é a minha nova distância, 2 vezes D. Então, devo substituir D por 2D e elevar ao quadrado os dois termos. Fazendo isso, esse termo vai ficar igual a K0, Q², dividido por 4D². Esse 4, por exemplo, eu poderia passar multiplicando o meu F'. Então, eu vou ter 4F', fazendo isso, né? E do outro lado vai sobrar K0, Q² sobre D². Então, K0, Q² sobre D². Ok, eu pergunto para vocês. Essa parte aqui, vocês já viram em algum lugar? Com certeza já, né? Já vimos aqui no primeiro caso. Isso reflete no primeiro caso. Se já vimos isso no primeiro caso, eu posso trocar isso aqui por isso aqui, por FE, simplesmente. Então, 4F' vai ser igual ao meu FE. Então, tem que multiplicar por 4 a minha força, quando ela é a dobrada, né, pela distância, a minha distância é dobrada, tem que multiplicar por 4 a força para poder obter a força inicial. Ou eu posso passar FE dividindo e podemos ter uma proporcionalidade aqui da minha força igual a 1/4. 1/4. Então, eu tenho essa razão de proporcionalidade. Se eu dobro a minha distância, a minha força cai com 1/4. Se eu triplicar a minha distância, a minha força vai cair com 1/9. Então, se eu pegar um determinado múltiplo, eu poderia generalizar isso aqui, fazendo F' E dividido por FE igual a 1 sobre N vezes que eu apliquei, né, um múltiplo que eu estou fazendo aqui, elevado ao quadrado. Se eu triplicar, quadruplicar, quintuplicar a minha distância, eu posso generalizar e trocar aqui direto e já vou ter a minha razão de proporcionalidade das forças. Isso simplifica bastante o meu cálculo. Eu posso simplificar bastante com isso aqui. Mas se você, por outro lado, não quiser decorar uma fórmula a mais na sua vida, então aprenda a fazer essa dedução, que é uma coisa bem simples por sinal, né? Porque, na verdade, se você for prestar vestibular ou coisa do tipo, essa é uma dedução prática que você deve conhecer como base para poder fazer muitas vezes o seu exercício no vestibular. Ok? Então, essa foi, na verdade, a revisão que eu teria que passar para vocês para poderem resolver a lista de exercícios. Ok? Finalizamos com isso a primeira aula. A próxima aula que eu já estou fazendo em seguida é já com a resolução dos exercícios que eu tinha passado para vocês no Google Classroom. Ok? Tchau para vocês, então!